Olá, irmãos. Bom dia. Mateus capítulo 14 e o versículo 22 diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Como continuar sendo amigo de alguém, mesmo sem entender a pessoa? Nos relacionamentos, nós passamos por isso. Existem momentos em que nós não entendemos a atitude de alguém. Nós não sabemos o porquê da pessoa agir de uma forma, e muitas vezes isso gera revolta, isso gera tristeza, isso gera confusão, brigas, desentendimento. Nós, quando não entendemos algo, nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar. Porque muitas vezes nós pensamos que o outro sempre vai fazer algo que a nossa mente vai conseguir decodificar, ou seja, vai conseguir assimilar, vai conseguir entender, como diz a pergunta de hoje. Mas muitas vezes isso não acontece, porque o ser humano, ele muda as suas ações. Muitas vezes ele age de uma forma que você não espera. É a famosa surpresa ruim. E por não entender, muitas vezes nós sofremos. Muitas vezes nós desanimamos. Porque uma amizade, como diz a pergunta de hoje, pode ser muito importante para nós. Mas isso também acontece entre pai e filho, entre mãe e filho, ou entre mãe e filha, ou pai e filha, primo, prima, tio, sobrinho, tia, tio, enfim, marido e mulher. Muitas vezes se age de formas que o outro não chega nem ter tempo para explicar. E muitas vezes nós também não queremos perguntar. E aí nós começamos a fazer o quê? A pensar, a querer entender sozinhos. Quer uma resposta rápida para a nossa pergunta de hoje? A forma de continuar sendo amigo de alguém sem entender a pessoa é perguntar. Muita gente não pergunta. E aqui está uma das principais chaves da nossa pergunta de hoje. E até mesmo a chave da maioria dos relacionamentos. Porque não se entende, porque não se conhece, porque não se pergunta. Então muitas pessoas hoje vivem longe uma da outra, não se falam mais, mesmo tendo uma consideração muito grande uma pela outra. Por quê? Porque não se entendem. Você já ouviu falar essa frase? Eu não me entendo mais com ele, eu não me entendo mais com ela. Dentro de casa, nós vemos famílias destruídas por causa disso. Mas existe uma questão importante aí também. A pergunta precisa ser feita com respeito, com consideração. E se possível for, que seria o melhor, com carinho. Porque tocar no mundo da outra pessoa com carinho
é muito importante e pode trazer para você uma resposta muito positiva. A Bíblia não fala que a palavra branda desvia o furor? Pois é. Talvez essa pessoa também vai explicar para você os motivos, a razão, mas você pode também ainda continuar não entendendo. Mas só pelo tratamento, só pela ação de querer entender, a outra pessoa vai querer ajudar você, explicar para você, e o relacionamento vai ser mantido. Mas por que toda essa conversa, Thomas? Por que essa pergunta hoje? Porque Deus, meu amigo e minha amiga, muitas vezes Ele vai agir de uma forma que você não vai entender. Muitas vezes Ele vai responder com uma linguagem em que você não está esperando. Olha o texto que nós lemos hoje. Jesus estava sempre vivendo com os discípulos. Nós já estamos em Mateus capítulo 14. Estão acostumados a viver com Jesus. E o que Jesus faz depois de uma bonita pregação? Ele manda os discípulos passarem para o outro lado do mar da Galileia e fica despedindo as multidões. Tá certo que Deus se preocupa com cada pessoa como se cada pessoa fosse única, não é mesmo? Deus se preocupa com você como se só existisse você. Ele ama você com um amor intenso. E era isso que Jesus estava fazendo com as pessoas. Mas de alguma maneira, de alguma forma, os discípulos não entenderam o porquê Jesus os mandou atravessar o mar. Onde Jesus ia ficar? O que ele estava pretendendo? Mas como ele era o mestre, ele era amigo dele, sem dúvida, mas também era o mestre. Então eles obedeceram. Então não adianta Deus ser apenas o nosso amigo, porque o amigo muitas vezes faz o que nós queremos. Ele precisa também ser o nosso mestre, ele precisa ser o nosso pai, ele precisa ser o nosso líder. Então nós precisamos ouvir o que ele está dizendo. E de repente, o que diz a história aqui, em Mateus capítulo 14, começa uma tempestade. O que deve ter passado pela mente daqueles homens? Sem entender, sem saber. Jesus mandou a gente para esse lugar. Será que Deus me mandou para esse trabalho que eu estou tendo? Será que Deus me mandou para esse relacionamento? Será que Deus me mandou para esse lugar? Será que foi Deus que escolheu esse sofrimento que eu estou vivendo? Essa vida? Por quê? Muitos porquês, não é? De repente Jesus vem até eles como? Por cima da água. Jesus poderia ter vindo de várias outras maneiras, com certeza, mas ele veio por cima da água. Foi a maneira que Deus escolheu para aparecer para eles. E eles se assustaram. Mas ele estava ali para quê? Para salvar. Como você espera que Deus vá salvar você dessa sua situação? Como você espera que Deus vai ajudar você? Como você espera que Deus vai tirar você daí? Eu posso te dizer com certeza que Ele vai te surpreender. Não vai ser de uma forma que você está esperando, mas vai ser para salvar você. Então, mesmo sem entendê-lo, mesmo seu amigo, mas mais do que isso, Ele é o seu libertador, o seu salvador. Então confie, como eu sempre digo aqui. Confie porque Deus considera você amigo ou amiga dele. E Ele nunca abandona um amigo. Ele nunca deixa para trás aqueles que são dele. Assim como Ele foi até os discípulos.
Então, diga: Senhor, eu espero, eu confio, mesmo sem entender. E pode prestar atenção que daqui a pouco tempo, assim como os discípulos, a sua situação vai mudar. Amém? Um bom dia ou uma boa tarde e que Deus te abençoe.